Ups. Eu tô verificando aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Ei, boa noite, gente. Tá joia? Deixa eu entrar aqui, peraí. Só para não ter problema de... Desculpa aí. Ok. O que acontece? No material de apoio, vocês estão conferindo aí, que eu estou compartilhando com vocês, tá vendo? Esse que eu mandei no início do semestre, ele traz aí, então, o conteúdo que nós começamos com ele, que foi a diferença entre personalidade e temperamento. Depois ele vem aqui para a estrutura da personalidade, id, ego e superego. Tá vendo aí? E aí a topografia da mente, consciente, pré-consciente e inconsciente, nós vamos ver hoje. E aí, queridos, ao final da aula, eu vou colocar no WhatsApp, porque eu vi que tem mais conteúdo e depois não tem os exercícios. Um exercício de fixação para a gente poder corrigir na semana que vem sobre as 3 estruturas da personalidade, id, ego e superego. O que é legal de vocês já saberem onde é que está aí, né, o material teórico para a resolução do exercício que eu vou enviar para vocês. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala comigo. Ei, professora, tá boa? E aí, tudo jóia e você? Jóia. O que você perguntou? Eu viajei. Você e sua equipe. Peraí, eu vou passar um negócio aqui. Eu volto. Aí, vocês entenderam o que eu acabei de mostrar? Que se todo mundo tem esse material aí de acompanhamento das aulas? Tem. Todo mundo tem? Ok, eu posso até reenviar ao final da aula, porque aí eu preparei, eu pensei que já tinha enviado, mas não. E aí vocês vão verificar que tem um exercício sobre as estruturas da personalidade, id, ego e superego. É um exercício de verdadeiro ou falso. E aí hoje, tipo assim, até meia-noite eu vou mandar lá, pode? Pode ser assim? Porque como eu vi que eu fiz um corte no documento todo, eu vou separar só o exercício. E aí o que eu gostaria? Aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá bem? Para você não ficar perdido, esse exercício de fixação, porque eu acho importante vocês iniciarem e a gente fazer uma pausa e ver o exercício para ver quais que são as dúvidas, já porque hoje a gente já vai fechar as estruturas da personalidade id, ego, superego, enquanto topografia da mente, ou seja, onde é que eles estão localizados? Na porção consciente, pré-consciente e inconsciente, que é o que está lá na página 4. Aí, então, a gente corrige um exercício, que eu vou deixar para a gente corrigir na aula de segunda-feira. Vocês vão fazer durante o final de semana, ok? E aí, na quarta-feira, eu vou pular esses estágios aqui. E aí, na quarta-feira, a gente já vai começar os mecanismos de defesa do ego. Ficou claro agora? Até mesmo para quem ainda não leu esse primeiro material de apoio, é o momento de ler. De verdade, já está até um pouquinho atrasado para quem não começou a ler, tá? Mas sempre dá tempo.
Tudo bem? Tranquilo? Professora, o você já exercício. mandou esse material, eu estava lendo ele hoje. Isso, exatamente. Eu mandei esse material, você falou certinho e ele termina aqui, ó. Ok? Só que eu Ok. vou mandar o exercício. Hoje, até meia-noite, eu vou mandar para vocês o exercício. Ah, sim. Que não tá aí. Tá Ah, bom? no meu tem, professora. Tá. Aí, se você eu já tiver, porque você pegou, por exemplo, do semestre passado, alguma coisa, você verifica qual que é a Se é o mesmo. página, qual que é a página, psicanálise, qual que é a página que eu vou enviar para você fazer aí no seu exercício, tá bom? Ok. Que o meu tem 32 páginas. É, porque você pegou o material do semestre passado, não foi? Foi, mas está certinho, tá andando direitinho. Não, amor, eu sei disso. É porque, mas pode mudar. Entendeu? Você lembra que eu já ia dar um VT para vocês na primeira aula e a gente começou a conversar. Aí eu falei, não vou dar mais, você lembra? Sim, Então, e eu falei com você o seguinte: não precisa imprimir, ou à medida que eu for enviando o material, eu vou vendo. você vai vendo Tá. isso, você vai ter o exercício aí no seu totalzão, tá? Uhum. Não, não tá tudo bem. Tá Mas é bom. porque às vezes pode ser que tenha uma coisa que esteja aí e que eu optei por abordar um outro tópico em psicanálise coerentemente com a demanda da turma, por exemplo. Ah, Sim, sim. ok? Entendi. Uhum. Porque é uma disciplina que dá o básico mesmo, a coluna vertebral da psicanálise, a gente vai ver. Isso aí não tem jeito, mas os estudos de caso eu vou adequar coerentemente com a demanda da turma, tá bom? Mas você não perde material, não. Tranquilo? Tranquilo, professora. Até aqui tá tudo bem? Então tá. E aí eu vou fazer o reforço do exercício lá no WhatsApp para vocês poderem ter. Aí, queridos, o que a gente está vendo, né? As três estruturas da personalidade, id, ego, superego, cada qual se localiza na mente obedecendo a seguinte correspondência. O id se localiza na porção inconsciente no que concerne a topografia da mente. Então, é um lugar muito importante, porque todas as teorias da personalidade tratam o sujeito considerando ele somente na sua porção consciente, aquilo que você consegue lembrar, aquela estrutura da personalidade com a qual a gente nos comunica uns com os outros. Por exemplo, no momento dessa aula, eu estou me comunicando com vocês através do ego. E o ego corresponde à minha porção consciente, ok? E a porção consciente do sujeito, ela é caracterizada por todas as lembranças que estão sendo utilizadas por aquela pessoa no momento que ela interage, ela com ela mesma, e ela com o outro, e ela com o mundo à sua volta. A porção pré-consciente, dentro da topografia da mente, vai acolher, enquanto estrutura da personalidade, o superego, que é aquela estrutura que deu condição para o sujeito de internalizar as normas sociais. Então, esse é um ponto muito importante. E o que a gente verificou? Nós vamos explorar bastante sobre isso. Que nós, enquanto sujeitos, a maioria das vezes, internalizamos as normas sociais a partir da punição pelo mau comportamento.
E isso traz como consequência para a personalidade humana um sentimento de culpa, deixando esse sujeito muito refém da aprovação e do julgamento do outro, para que ele então se aceite e se ame. E queridos, pasmem, essa geração atual, que é fruto da paternagem superprotetora, começou a sofrer muito com isso. Com qual comportamento que escancara a fragilidade do sujeito em detrimento ou em função da ausência de amor próprio. É quando a pessoa vem, por exemplo, e fica justificando o seu sofrimento a partir do bullying. Mas o bullying, ele tem uma via que a gente precisa compreender, que é o sujeito que se sente ofendido porque o outro diminuiu o seu valor enquanto gente. 2 gerações atrás, não tinha bullying. Porque se alguém chegasse para mim e falasse, ô Carla Cruz, seu bujão de gás, e eu falava, o que foi o macarrão da Santa Casa? Então, tudo bem. Seguia. Então, o que aconteceu? Nós vamos ter exatamente essa resposta. O que aconteceu entre essa geração do século passado e a geração atual, que ela, ao invés de acompanhar a evolução dos tempos e adquirir uma variedade maior de habilidade e competência para lidar com as frustrações, ela ficou ainda mais frágil. Ela ficou ainda mais dodói, vamos dizer assim. Então, a gente vai compreender o porquê, porque caso contrário, a gente vai julgar. Isso é muito importante. E nós, como profissionais de saúde, quando você começa a compreender o comportamento humano e para, então, de rotulá-lo, de limitá-lo, de restringi-lo ou ainda de prendê-lo ali no sofrimento, a gente torna um profissional capaz, sim, de atender o outro como um todo. Ou seja, de modo humanizado, como gente, e não atrelado ao peso do julgamento. Vocês estão compreendendo? Até aqui tá tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Então, o que acontece? Qualquer coisa, deixa eu abrir aqui o chat. Eu vou abrir o chat, porque eu estou compartilhando a apostila para vocês saberem onde é que eu estou lendo. Tá vendo aqui, ó, topografia da mente? Tá lá na página 3 da sua apostila. Então, eu vou terminar e depois eu vou no chat, então, mas eu prefiro que vocês abram um áudio para perguntar. Então, o que acontece? O superego, lembrando dessa caracterização mesmo, a gente tem que lembrar que, em termos de topografia da mente, ele se situa onde? Ele se situa na porção pré-consciente. Então, de novo, a porção consciente, a gente, enquanto sujeito, a gente tem acesso. É igual essa aula aqui agora. Tudo que vem na sua cabeça e você se comunicando comigo, perguntando, interagindo, a gente está interagindo através da estrutura do ego e estamos lidando com informações que estão presentes atualmente na nossa memória. O superego é aquele regido pelo princípio da perfeição, extremamente preocupado com a nossa adaptação às normas sociais e acaba atrelando o nosso comportamento ao valor pessoal. E, como se não bastasse, ele ocupa na topografia da mente a porção pré-consciente. No que concerne informações, é assim, a informação está disponível para você, mas para você acessá-la, você tem que fazer um esforço de memória. Até aqui, tudo bem? Ou seja, se você pergunta assim, professora Carla, qual é o seu telefone? Eu não estava nem pensando nisso.
Aí eu falo, meu telefone é, tá, e vou lá e falo meu número, é porque eu tive que buscar essa informação lá na porção pré-consciente. Só que, o que nos interessa? Qual que é a novidade da psicanálise? Inclusive, meus queridos alunos, se eu, professora Carla, precisasse resumir em uma única palavra a psicanálise, com certeza a palavra seria inconsciente. Porque é o que torna a teoria da psicanálise algo inédito. Ou seja, aquele lugar onde ele acolhe as nossas tristezas, as nossas frustrações, as nossas fragilidades emocionais. Ou seja, aquilo que a nossa existência está impossibilitada de conviver com a lembrança. Então, é ali o depósito dos nossos traumas, da nossa fome de amor, mas do nosso amor não correspondido. Então, é muito comum, por exemplo, imagine a seguinte situação. Uma pessoa, ela está numa viagem de carro e acontece um acidente e essa pessoa é a única sobrevivente. E você pergunta para a pessoa, nossa, como é que foi essa viagem? O que aconteceu? Estava correndo muito? Quem que estava dirigindo? E a pessoa diz assim, eu não me lembro. Não me lembro. Eu não sei nem como eu vim parar aqui no hospital. Eu lembro que eu estava viajando com a minha família e agora eu estou aqui. Então, queridos, a psicanálise, ela se preocupou genuinamente, ou seja, verdadeiramente, em estudar sobre o lugar que acolhe esses sentimentos que a gente não sabe ressignificar e que a gente não tem nem competência para continuar vivendo com determinadas lembranças. Então, isso é importantíssimo vocês entenderem, porque o inconsciente, ele é o lugar da inaptidão emocional do sujeito. Ele é o lugar que acolhe os nossos traumas, os nossos fracassos afetuosos, e somente aqueles que a gente não tem capacidade de viver com aquela lembrança. Porque se a gente tiver algum recurso interno para viver com aquela lembrança, pode tirar essa lembrança do inconsciente e mandar ali para o pré-consciente. De modo que, quando o sujeito necessitar, ele vai lá e acessa. Mas, enquanto essa lembrança estiver provocando um sofrimento exacerbado, é melhor deixar lá. E ao contrário do que nos ensinaram socialmente, ao invés de a gente ficar ali cutucando a onça com a vara curta, ficar insistindo, ô fulano, lembra, não é possível que você não lembre o que aconteceu nesse acidente, é melhor a gente aguardar essa restauração emocional do sujeito, para que ele possa, então, ficar apto ou emocionalmente mais seguro para, então, lidar com este sofrimento. Então, queridos, na semana que vem nós vamos ver o processo que envia as nossas frustrações para o inconsciente, que se chama repressão, que se chama recalcamento. E não tem nada a ver com o entendimento do senso comum sobre o conceito de reprimido
e de recalcado. Eu lembro uma vez que eu fui dar essa aula e uma amiga, uma aluna, uma querida aluna, ela disse assim, professora, é igual aquela música, aí falou o nome da cantora, beijo no ombro para não sei o quê, recalcado. Cantou lá a música toda fofa na aula e não tem nada a ver. Por quê? Porque aquilo que está recalcado, aquilo que está reprimido, ele só vem à nossa lembrança, a gente só tem acesso àquela informação, de novo, quando nós, enquanto sujeito, nós temos condição de conviver com aquela frustração. Mas ainda assim, o id, a nossa porção inconsciente, ela tem motivações comportamentais, ou seja, todas as vezes que a gente tem comportamentos que a gente não sabe explicar, mas é nosso também, não é verdade? E pasmem, é a maioria dos comportamentos humanos. Se a gente for parar para pensar, você fala, por que você está chorando? Eu não sei. Por que você está com ciúmes? Eu não sei. A maioria a gente não sabe justificar. Mas isso já foi resolvido lá atrás. Por que você está assim? Não é? Então é porque existe algo que não foi trabalhado em nós, não foi amadurecido emocionalmente, que motiva os nossos atos. E para esses atos que a gente não sabe justificar, tem um nome na psicanálise que se chama ato falho. Vocês já ouviram falar em ato falho? Hein? Não. Como o próprio nome diz, esse ato falho, ele falhou. Falhou em quê? Era algo que deveria estar escondidinho lá no inconsciente, porque mesmo o inconsciente não é um lugar do trauma, do sofrimento, mas às vezes a gente tem um acúmulo tão grande que é como se tivesse uma sobrecarga e aí escapuliu. Então, o ato falho, como o próprio nome diz, ele falhou no processo de proteção do sujeito. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um namorado, ele se chama Carlos, ele é o meu atual namorado. E o meu ex-namorado se chama Pedro. Então, eu tô lá conversando com o Carlos, aí ele vai me dar um beijo e eu falo, nossa, Pedro, que beijo gostoso. Pergunta aos senhores, prestou isso? Vai dar certo isso, meus amores? Faca na caveira. Como é que é? O que você falou? Vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar muito ruim. E é por isso que isso se chama ato falho. Porque devia estar lá no inconsciente. Pode ser que. Aí é isso mesmo que você já imaginando. O Carlos vai falar, mas Carla, o que você está me chamando de Pedro? Você não falou que já tinha terminado tudo com o Pedro, que estava tudo resolvido com o Pedro, que você não gosta mais do Pedro? O que você está me chamando de Pedro? Se meu nome é Carlos. Então, sabe essas coisas que te colocam numa situação ruim e você também não sabe explicar, porque você fala assim, gente, eu já terminei com o Pedro, né? Mas sabe assim, e se eu terminei com ele porque eu fui traída, porque eu fui trocada, porque eu me senti rejeitada, porque sei lá o que é? Eu não consigo, enquanto gente, me sentir digna de mim mesma com o convívio dessas lembranças. E aí, isso é reprimido, isso é enviado para o inconsciente, para que durante o meu comportamento eu não precise conviver com essa lembrança. Mas aí, tô ali beijando a boca, dei uma tranquilizada, meu id
super lotado de frustração, de traumas, de censura e brudut, solta uma dessa e te coloca, às vezes, aí numa situação difícil, não é mesmo? Que aí é quando a gente fica assim, mas eu nem sei, eu também não sei, Carlos, porque tu te chamando de Pedro? Não, menino, já terminou tudo mesmo, ó. Não sei por que eu falei isso, não. Então, isso faz parte da Carla, sim, porque toda personalidade, todo sujeito compreendido pela psicanálise tem a sua porção inconsciente. Um outro exemplo da linguagem do inconsciente são os sonhos. Observe que legal. Quando a gente tem um sonho, é uma metáfora. Para a psicanálise, o sonho é uma metáfora, ou seja, uma linguagem, é uma maquiagem para um desejo não realizado. Por quê? Porque nós, enquanto sujeito, a gente pertence a uma sociedade que censura tanto a nossa natureza humana, que rotula tanto o nosso existir, que acha ridículo a maioria dos nossos comportamentos, que chama de inadequado, às vezes até o nosso sorriso, não sei porque você está rindo tanto. Percebe? Que às vezes esse excesso de frustração, ele precisa escoar, e além do ato falho, uma nova possibilidade é através dos sonhos. Então, só que até para sonhar, essa censura, ela está presente. Porque a gente não sonha o nosso desejo literalmente. Por isso que muitas das vezes você vai fazer análise, o analista, você fala, eu sonhei uma bobeira aí, nem sei se eu devia te falar, e o analista vai virar para você, se tiver vontade, pode falar. Aí a pessoa, não, hoje não. Aí próxima vez, porque eu sonhei, eu tô tendo sonho, mesmo sonho, toda noite, a linguagem do inconsciente aí, tentando sair, esvaziar lá o inconsciente de alguma forma, realizar esse desejo reprimido de alguma forma, não é? Então, meus queridos, mesmo que a gente sonhe a mesma coisa, o significado do sonho, a única pessoa que sabe dar essa compreensão, esse significado, é o sonhador. Então, se você conhece alguém que era igual a minha vovó, que tinha um livro dos sonhos, você começa aqui a estudar psicanálise e vai falar assim, meu Deus do céu, isso é uma balela. Porque lá no livro dos sonhos é assim, sonhou que estava chovendo, significa isso. Sonhou que atravessou um rio, significa assado. A água estava suja, significa outra coisa. A água estava limpa, essas coisas. Vocês já ouviram falar nesse tal de livro dos sonhos? Dá uma número para você jogar na loteria, essas coisas? Para psicanálise, não. O que significa esse rio? Você estava com quem? Qual que é o símbolo? Percebe? Na semana que vem eu vou falar isso para vocês. Tem até um videozinho super bonitinho, que ele é curto, mas eu acho que ele traz a ilustração dessa linguagem do inconsciente e vai ficar bem facinho para vocês entenderem. Mas por hora eu queria dar um exemplo para vocês. Não sei se acontece isso. Vamos supor que eu fui aqui, deixa eu pegar uma aula aqui, que está aqui na aula. Vamos supor que eu estou aqui e fiquei super amiga aí da Simone, tá aqui, ó, Simone Ribeiro. Aí eu tô super amiga dela, aí, mas não serve, a Simone não serve, por exemplo, que eu vou dar.
eu sonhei com uma prima minha. Ô, Simone, não tô te desmerecendo, não, só para não ter que inventar muito, tá bom? Mas, por exemplo, assim, eu sonhei com uma prima minha. Qual que é a nossa tendência? Eu sonhei com a minha prima e lá a gente estava brigando muito, brigando no sonho. E aí, qual que é a minha tendência? Minha tendência é ligar para minha prima e falar assim, o que foi? Você tá com raiva de mim? Aí a prima fala assim, que é isso, cara? Não, tá tudo bem. Eu vou falar, tá sim. Você tá com raiva de mim, porque eu sonhei com você e você tava brigando muito comigo. Pode falar. E minha prima, não, Carla. Tá tudo bem, eu não tô com raiva de você, não. Não tem nem motivo para brigar com você. Que sonho maluco é esse que você teve? Então, a psicanálise vai dizer que a minha prima está coberta de razão, que não existe isso, que é uma linguagem do inconsciente. Então, se lá atrás, por exemplo, eu tive uma desavença com minha prima por causa de um namorado, nós duas gostamos do mesmo cara ao mesmo tempo, sabe como? Isso teve que ser reprimido, essa lembrança angustiante, frustrante, ela teve que ser enviada para o inconsciente, ela vai voltar no sonho, mas não de modo claro, objetivo, reto, eu e ela brigando pelo namorado, tarará, não. Ela pode vir ela ali brigando comigo, não faz isso, me dá seu relógio, vou tomar seu celular. E aí, o que significa o relógio, o celular no sonho? É essa perda de um namorado que a gente disputou e ela ganhou, ou ela tirou o meu namorado e o meu namorado começou a namorar com ela. Vocês estão compreendendo o que é essa maquiagem que o inconsciente faz? Porque, às vezes, determinadas frustrações que a gente carrega, não é possível da gente vivenciar nem no sonho. Até aqui, meus amados, alguma pergunta? Professora, eu quero te fazer uma pergunta, mas Sim. é um pouquinho, trazendo um pouquinho mais para trás, do id ainda. Você falou que o id ele vai ser caracterizado ali pelo prazer. A gente está estudando sobre mais ou menos a psicanálise que o Freud disse, né? Que as palavras, pensamento de Freud, não é? Basicamente. É freudiana, aham. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele também, porque eu não li ainda o material de apoio. Ele vai falar também que o id ele também pode ser caracterizado na sobrevivência, tipo assim, pelo instinto da sobrevivência. Tipo assim, sabe naquele momento. Pode falar. Sim. Resumindo, porque igual a gente pensar o da criança, talvez o bebê nem seja só pelo prazer, mas pela sobrevivência mesmo. não. Do que ele tem para ele, não? Aí só precisa de uma adequação na sua fala. Sobreviver, quando se trata de gente, tem que ser algo prazeroso, senão a gente não quer. Então, você está aqui assistindo essa aula, você está achando um porre? O que você faz? Você abre o WhatsApp aí, muito mais gostoso conversar com meu colega. Por isso que o sujeito, quando ele está em algo prazeroso, que atende o princípio do prazer, ele fala, nossa, o tempo voou, porque ele estava ali com foco, ele estava envolvido, ele estava ali se empenhando. Começou a ficar chato, qual que é a nossa tendência? Sair fora. Buscar alegria, buscar aceitação, buscar julgamento positivo. E aí, que eu tô te falando, a sobrevivência, vou falar, a gente aguenta aí, inclusive, jejum de 21 dias. Dá água pra você ver, a gente vai agora sem amor, não. Sim. E naquele, tipo assim, no outro momento, no luto ou fuga ali, tipo assim, tem duas pessoas para morrer e tem pessoas, tipo assim, que tipo assim, empurra a outra para ela não morrer e para outra, tipo assim, pelo ato ali da sobrevivência. A gente pode falar que é o it também sendo evidenciado, assim, tipo assim, como eu posso dizer,
tipo assim, pelo prazer, pelo esse ato da sobrevivência, da pessoa não, dela continuar viva, ela pode, esse id, ele pode ser, ele não, pode ser, pode ficar mais em evidência? Ou não? Não Não tem nada a ver, entendi. aliás. Não Deixa eu entendi. ver, tentar reformular. Porque, tipo assim, teve uma época que eu tava pensando nesse luta ou fuga. Tipo assim, a pessoa que tá perto ali de morrer, que ela tá naquele momento ali, e às vezes a pessoa, ela, tipo, como eu posso dizer? Ela, tipo, muda até a personalidade naquele momento. Porque é o ato dela de sobrevivência ali. E às vezes ela pensa somente nela, do eu sobreviver. Eu preciso sobreviver. Tipo assim, o id, ele pode ser evidenciado, e não tem nada a ver, eu peguei uma viagem louca de falar, tipo assim, Acredita que eu não entendi. não conseguiu entender ainda? Não, não entendi, não. Muito bom, minha pergunta nem eu consigo entender direito. Eu vou tentar reformular depois, eu não vou conseguir te falar, senão, mas. Pensa com carinho, elabora a pergunta e traz para mim na próxima segunda-feira, por favor, que eu estou interessada em te ajudar a compreender. Tá. Mas, assim, do jeitinho que você falou agora, eu não entendi. Mesmo. Beleza. Mas é isso mesmo. Tenta observar o comportamento humano para trazer como exemplo dessa sua pergunta. Tá bom? Ok? Ok. Isso que o Igor falou, você entendeu, Daniele? Pode abrir aí o seu áudio, porque eu não entendi o que ele falou. Por isso que eu não sei nem falar nada mais. Eu não estou sabendo ajudá-lo porque eu não compreendi a pergunta. Se você entendeu a pergunta e puder reformular, eu agradeço. Eu entendi que seria mais ou menos assim. A pessoa e outra pessoa, né? Certo? São duas pessoas. E aí, ô Igor, vê se é isso mesmo. Aí a pessoa tá passando pelo. Eu preciso fazer aquilo por mim. E para fazer aquilo por mim, eu tenho que passar por outra pessoa. Eu preciso afundar outra pessoa para poder levantar. Consegue entender? Por exemplo, eu tô com problema nas minhas pernas. Eu preciso pedir ajuda para alguém para eu poder. Por exemplo, tá. Eu e você vamos concorrer aí para presidente. Eu e você vamos Dani, concorrer. Sim. aqui, ó, um exemplo. Você é colocado num lugar num ringue de batalha, é jogado uma espada no meio de você e outra pessoa, e fala assim: o último quem sobreviver, quem ficar, tipo assim, quem sobreviver tá livre, vai viver em liberdade. Aí, tipo assim, solta as duas pessoas e, tipo assim, aí eu quero. Minha pergunta é, não sei se você conseguiu entender esse raciocínio, que nesse momento do instinto de sobrevivência da pessoa, o id ali, ele também ele é exclamado, assim, ele é visto assim. Eu entendi, o que eu entendi que você falou foi, por exemplo, vamos supor, duas pessoas ali batalhando para ser presidente, tornar presidente de uma empresa, né? E aí você sabota aquela pessoa para você subir, porque você quer aquilo, você precisa daquilo, se você não fizer aquilo, você vai morrer. E para fazer isso, você tem que passar por cima da pessoa. Isso que eu entendi. Aí eu pensei na última aula sobre o ideal do ego, sobre o egoísmo, sobre pensar em mim mesma, sobre a. Ai, eu não sei se eu estou viajando agora. Professora, você queria passar em cima de todos os meus valores, né, professora? De tudo que Isso, passar por cima de todos os meus valores, inclusive de outra pessoa, tem que passar por cima de tudo. passar por cima da Dani. Assim, eu quero deixar a Dani ter um projeto e eu passo por cima dela para mim poder sobressair em cima do projeto dela. Seria isso? Tá, ok. Eu entendi o exemplo. E qual que é a pergunta? Eu entendi a pergunta até agora. Eu acho que no caso do Igor seria de instinto de sobrevivência. Matar ou viver. Ou você vai morrer ou você vai viver. Aí ele quer saber se isso é o id. Se naquele momento ali, quando você tá matando aquela pessoa, é o id que tá indo. Isso que eu entendi. É isso, Igor? Ó, vocês estão falando muita coisa, está um pouco confuso. Antes de tudo isso, eu queria falar uma coisa.
com base na fala de vocês. Quando a gente fala de gente, de personalidade, não existe instinto, que é a grande diferença. Eu acho que eu vou conseguir ajudar vocês. Não tem instinto, tá bom? Quando a gente fala de personalidade humana, a gente fala de pulsão. Por isso que o id, enquanto estrutura da personalidade, regido pelo princípio do prazer, ele tem um objetivo, que é o atendimento da pulsão de fome, sede e pulsão sexual. Só que isso não é simples de ser atendido. Por quê? Porque cada sujeito, ele tem uma pulsão que vai ser abastecida de modo único, subjetivo. Então, a gente fala assim, é pulsão. Instinto, meus amores, é animal. E agora eu vou dar um exemplo para ver se vocês vão conseguir elaborar a pergunta para a próxima aula. Como assim instinto animal? Então, por exemplo, cachorro. Aí a cadela está no cio. Ela vai lá e cruza. Pronto, isso é instinto animal. Ela está com fome. Ela vai lá e come. Come a ração, o que der, o que achou. Ela está com sede. Vai lá e bebe água. Acabou. Agora, o homem não é assim, não. É assim. Tá com vontade de ficar apaixonado. Beijar na boca. Serve qualquer boca? Serve de qualquer jeito? Com língua, sem língua, saliva, hálito, mau hálito, põe a mão no rosto, põe a mão aonde, tem que pegar na minha cintura, o jeito que olhou pra mim. Nossa, tava tudo bem, mas na hora que beijou, meu Deus, a fulana era tão bonito, mas o beijo dele é tão ruim. Mas não é que o beijo é ruim, é porque pulsão requer o atendimento de uma variedade subjetiva de detalhes. Só que aí, meus amados, talvez eu vou te ajudar aqui agora, Igor. Quando se trata do homem, da personalidade humana, o que acontece? Não é só comer, não é só beber, não é só transar. Não! Quando a gente fala regido pelo princípio do prazer, ele tem que estar bem demais. Então, você não quer, eu tô morrendo de sede, mas eu quero uma Coca-Cola gelada. Isso é sede? Ainda não. Isso é pulsão. Seres humanos são, assim, ricos em detalhes. Eu tô com fome. Tá bom, cara, toma um pedacinho de pão aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu tô com fome de um croissant francês quentinho, padaria do Mercado Central. Você tá vendo como é que é tudo misturado? Isso é pulsão. Então, quando fala de gente, nós não temos instinto, porque senão ia ser muito simples, muito fácil. Mas a gente não, a gente é cheio de cis para amar o outro, para permitir que o outro nos ame, e às vezes a gente quer o outro, um B, mas conquista um A, com medo de ficar sozinha, essa confusão aí, essa loucura aqui de sentimento, que tem que chantagear emocionalmente, que tem que seduzir, tem que ser seduzido, e também na hora que beijo não é assim que eu quero, porque eu não acredito, essa palavra que você usou me ofendeu demais. Isso que é pulsão, pra vocês terem uma noção sobre o que é pulsão. Nós vamos aprofundar nesse conceito. E pegando o exemplo aí do Igor, o que acontece? Não tem problema, eu tô ali numa arena, eu uma outra mulher, joga uma espada lá no meio, quem sair vivo vai ter liberdade, deixa eu te explicar. E se eu faço um acordo com ela que ninguém vai se matar, que depois a gente vai fazer um plano de fuga? Isso é pulsão, não é regra matemática, não. Não tem 1 mais 1 é igual a 2, não. Quando se trata da existência humana, é cheio de cis. Tem um que vai lá e vai cortar a cabeça da outra, mas a outra, o prazer dela, o gozo dela está em morrer, em nome da liberdade, em nome do que significa. Você tem aí vários mártires, né, que deram a própria vida
em nome de um valor humano. Então, não tem, quando se fala de gente, não tem uma fórmula, não tem uma regra única. Cada sujeito, coerentemente com a sua história, ou seja, com como ele foi aprendendo a ser gente no mundo, como ele internalizou as normas sociais, que vai, então, fazer com que a gente tenha uma noção de como ele vai se comportar. E isso, queridos, é importante vocês terem voltado com isso. Por quê? Porque a psicanálise, ela vai aclamar a diversidade humana. Ela vai respeitar o modo único de cada sujeito e o jeitinho que ele tem para viver e ser no mundo, e sempre buscando ser feliz. Entendeu? Mas o modo como não tem fórmula. Mas a gente pode continuar falando sobre isso na próxima aula, tudo bem? Mas deu para vocês entenderem? Tirou aí? Alguém perguntou, o ser humano tem instinto de sobrevivência? Não. Nós vamos estudar duas coisas que tem no ser humano. Nós temos pulsão de vida, mas nós temos pulsão de morte também. Se fosse só instinto, Ellen, matava e pronto, segue a vida. Não é eu quero viver a qualquer custo, mas não é assim, não. É cheio de si. Senão eu prefiro morrer. Por isso que nós temos, por exemplo, o suicídio. Dentro da espécie animal? Não. O suicídio, ele está no meio humano. Entenderam a diferença entre pulsão e instinto? Ok? Ah, maravilha. Queridos, hoje não dá tempo de eu fazer